Olá a todos! Na aula de hoje vamos começar o estudo da distribuição normal. Então, a motivação que nós temos é o seguinte, que a distribuição normal para o nosso curso, ela é a mais importante de todas. É com ela, inclusive, que nós vamos fazer inferência estatística, é com ela que você consegue fazer aproximações, mas a principal importância dela vem por conta do teorema central do limite, que é algo que nós vamos discutir mais para frente. Então, antes de falarmos do teorema central do limite, vamos primeiro conversar sobre distribuição normal, o que é, quais são as suas características e resolver alguns exercícios. Então vamos para a sua definição. Uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal com os parâmetros μ e sigma quadrado se a sua função de densidade é dada por essa expressão. F de x igual a e elevado a menos 1 sobre 2 vezes x menos mu sobre sigma ao quadrado dividido por sigma vezes raiz de 2π. A notação que nós vamos utilizar é essa aqui. E observe que esse x é para qualquer número real. No caso particular, onde o mu é igual a 0 e sigma é igual a 1, nós vamos chamar essa normal de normal padrão ou normal padronizada. Isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, porque que nós vamos usar essa linguagem. Mas observações gráficas acerca dessa função. A f de x é simétrica em relação a μ. Então, o gráfico da f de x é esse tracejado amarelo aqui. E quando eu digo que ela é simétrica em relação a μ, é porque aqui o nosso ponto de simetria é para x igual a μ. Então, a área abaixo do gráfico, à esquerda do nosso μ, é igual à área abaixo do gráfico do que está à direita do nosso μ. Essa informação é muito importante. Quando x tende a mais infinito ou menos infinito, a função vai para zero. Isso ocorre por causa da função exponencial, né? Porque quando x tende a infinito, aí como tem esse menos aqui, fica elevado a menos infinito, que dá zero. Estou sendo aqui bem não rigoroso nessa parte, mas é só para dar uma intuição para vocês. E o valor máximo que a função f de x atinge é justamente quando x é igual a μ. Então, esse gráfico, que é um gráfico de sino, ele é simétrico em relação a μ e possui essas características. Não se preocupe com essa fórmula da função de probabilidade, ou função de densidade de probabilidade. O mais importante é entender o que ele está querendo te dizer, pelo menos no primeiro momento. Então, o que essa função está querendo te dizer é justamente esse gráfico aqui que vocês estão visualizando, com essas características, essa simetria, esse decaimento. E para os nossos exercícios é mais importante, num primeiro momento, entender esse gráfico do que propriamente memorizar essa função de densidade. Mas é importante nós discutirmos que essa função de fato é uma função de densidade de probabilidade. Basta vocês observarem que ela é maior ou igual a zero para todo x. E um fato que é menos trivial é que a integral de menos infinito até infinito f de x dx é igual a 1. Para resolver essa integral, não é simples, não basta você encontrar a primitiva, usar o teorema fundamental do cálculo de maneira direta, até porque essa função aqui ela não tem primitiva. Então, não tem primitiva, vou reformular minha frase. Ela não tem, a sua primitiva não é uma combinação de funções elementares, do tipo polinômios, trigonométricos ou coisa do tipo. Ela tem primitiva, mas ela é escrita como uma expansão de série de Taylor. Ou seja, percebe-se que existe uma questão técnica para poder justificar que essa integral é igual a 1. Uma dica que eu dou para justificar esse fato é, caso você tenha estudado cálculo 2, ou seja, funções de várias variáveis, cálculo em várias variáveis, dá para fazer uma manipulação algébrica e de tal forma que você transforma esse problema que está na reta, né, de menos infinito até infinito, a um problema que está no R2, converter em coordenadas polares e chegar nesse resultado. Qualquer coisa, se vocês tiverem interesse nessa justificativa, coloque nos comentários que eu posso produzir um vídeo extra justificando esse fato. Mas vamos seguir em frente.
comentários. Então, se x segue a distribuição normal com esses parâmetros, você, por uma substituição de variáveis, se você chamar de z x menos mi sobre sigma, esse z aqui é uma variável aleatória. Mais do que isso, vai ser uma variável aleatória cuja distribuição normal é padronizada. Então, meio que você, sempre quando você tiver x, uma variável aleatória que segue uma distribuição normal, através dessa fórmula, dessa mudança de variáveis, você acaba de construir uma variável aleatória z que segue a distribuição normal padrão. Outro fato que é relevante destacar é que esses parâmetros mi e sigma ao quadrado não aparecem à toa. De fato, o valor esperado da variável aleatória x é mi e a variância é sigma ao quadrado. Observe, variância sigma ao quadrado. Então, feitas essas observações, agora sim estamos aptos para resolver exercícios. Então vamos começar com esse primeiro. O tempo que um motorista leva para reagir a luzes de freios em um veículo em desaceleração é crucial para evitar colisões traseiras. Beleza. Segue-se que o tempo de reação de uma resposta no trânsito a um sinal de frenagem com luzes de freios convencionais pode ser modelado com uma distribuição normal de média, e aí eu já vou colocar aqui, que x segue uma distribuição normal, cuja média é 1,25, desvio padrão de 0,46. Então, como na nossa notação, que é 0,46 aqui, a gente colocava variância, então se o desvio padrão é 0,46, a variância é o desvio padrão ao quadrado. Qual é a probabilidade que o tempo de reação esteja entre 1 segundo, está sendo representado pela variável aleatória x, e 1,75 segundos. Então, o nosso objetivo é determinar esse cidadão. Então, o primeiro passo, em qualquer exercício que envolva distribuição normal, é fazer aquele desenho do gráfico de cima. Sempre, sempre faça isso. Por mais que o exercício seja óbvio, vamos colocar assim, faça esse desenho. É saudável. Então, a gente vai desenhar nossa distribuição normal e a nossa média é o nosso ponto de simetria, que nesse nosso exercício a média é 1,25. O que nós queremos calcular? A probabilidade de x estar entre 1 e 1,75. Então, observe que 1 está à esquerda de 1,25 e 1,75 está à direita. Então, se nós queremos calcular essa probabilidade, nós queremos calcular o valor da área que está abaixo do gráfico, dessa região. Então, nós precisamos calcular o valor dessa área para determinarmos a probabilidade. O que eu vou explicar? Daria para fazer pelo GeoGebra, substituindo os valores de maneira direta, só que como aqui eu estou partindo do pressuposto que é um curso de probabilidade estatística, eu vou seguir a receita que aparece nos exercícios, nos cursos do dia a dia, que é converter para normal padrão e usarmos a tabela da normal padrão. Então, a tabela que nós vamos utilizar é essa aqui, da normal padrão. Observe que tem as instruções, que daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes, mas para fazer sentido consultarmos essa tabela, a gente tem que converter essas informações. Para converter, a gente usa aquela fórmula da mudança de variáveis. Z é igual a x menos a média sobre o desvio padrão. Então vamos lá. Vamos fazer as contas. Então, aquela probabilidade aqui vai ser equivalente a... Primeiro, eu vou trocar o x por 1. Então, nesse caso, vai ficar z igual a 1 menos a média, que é 1,25, dividido pelo desvio padrão, que é 0,46. Então, 1 menos 1,25 dá menos 0,25,
dividido por 0,46. Vou utilizar a calculadora para executar a conta. Então, fazendo aqui a conta rapidamente, só ajeitar aqui a tela. Então, menos 0,25. Bem, esse menos ele ignorou, mas tudo bem. Dividido por 0,46. O resultado vai dar... Deixa eu só me localizar com essa calculadora aqui. Agora sim. Menos 0,5434. Então, aqui vai ficar menos 0,5434. Então, vou tirar aqui a calculadora daqui para poder continuar a nossa conta. Então, se eu vou converter o x para z, então isso aqui vai ficar menor ou igual a z, menor ou igual. Agora eu vou substituir o x por 1,75. Então, basta eu trocar aqui 175. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 1,75 vai dar 0,75. Perdão, que a média é mi, então deixa eu só corrigir aqui. 1,25. Eu tenho que trocar esse 1 aqui por 1,75. Agora sim. 1,75 menos 1,25 dá 0,5. Agora eu tenho que pegar o 0,5 e dividir por 0,46. Então, vou zerar aqui. 0,5 dividido por 0,46. 1,0869. 1,0869. Então, só por uma questão de estética, vou só trocar a cor aqui, né, para organizar, vamos dizer assim, a nossa didática. E vamos seguir em frente. Agora que nós estamos com a normal padronizada, é importante nós esboçarmos o gráfico da normal padronizada e visualizar o que nós desejamos. Então, nós temos aqui nosso sino. Nós temos aqui o zero. E agora nós vamos marcar os valores. Menos 0,5. Vamos colocar mais ou menos por aqui, só para ter espaço. Menos 0,5434. E aqui, deixar mais distante, né? Está mais distante da média. 1,0869. Isso aqui, é claro, é só um esboço. Agora sim nós vamos usar a nossa tabela. Observe que na nossa tabela, a depender do material que você for utilizar, é importante destacar que você vai analisar de forma diferente. Toda tabela normal padrão, ela tem uma orientação de como você deve consultar. Então aqui, esses valores aqui é correspondente à área que vai de 0 até o valor correspondente que está na tabela. Então, por exemplo, aqui vai ser conveniente quebrarmos essa probabilidade como probabilidade dessa área aqui, ou seja, de z ser de 0 até 1,0869 mais esta outra área aqui. Que aí seria dizer probabilidade de menos 0,5434 menor ou igual a z, menor ou igual a 0. Então, primeiro, para analisar a área azul, eu tenho que ver o correspondente a 1,0869. Só que se você for observar, aqui como é que a gente analisa essa tabela? A gente tem que olhar dois números após a vírgula, porque você tem 0, por exemplo, 0,41, 0,42. Então, vamos analisar dois números após a vírgula. Então, para a gente analisar dois números após a vírgula, arredondando aqui, como aqui é 1,0869, então aqui eu vou arredondar para 1,09. Então eu vou buscar na tabela que seria o correspondente à área branca, que vai de 0 a 1,09. Como é que a gente faz isso? Bem, 1,0 está aqui.
Então, a gente tem o 1, a gente tem a casa da dezena 0, agora a gente tem que olhar o 9. A gente vai indo, bateu o 9 aqui em cima. Esses elementos que estão na vertical representam a casa da centena. Então, nesse caso, para a distribuição normal referente ao resultado 1,09, a probabilidade de z ser igual de 0 até esse valor vai ser 0,3621. Então, isso aqui vai ser 0,3621. Mais. Agora eu tenho que analisar na tabela o menos 0,5434. Já vou aproveitando, como a gente vai trabalhar com duas casas após a vírgula, então eu já apago esses dois caras. Então estou olhando para 0,54. Só tem um porém. Como é que a gente vai trabalhar com menos 0,54, sendo que aqui nós não temos números negativos? E aqui a gente precisaria da área esquerda. É nesse momento que a gente vai aproveitar a simetria. Então, o que acontece? A área abaixo do gráfico que vai desse valor até esse valor, se eu quiser espelhar em relação ao outro lado, colocar o 0,54 aqui, a área do laranja é exatamente a área do verde. Então, só explorar a simetria. Então, como aqui é de 0 a menos 0,54, eu vou olhar na tabela de 0 até 0,54. Então, consultando a tabela, que vai de 0 até 0,54, então eu olho para o 0,5, agora o 4. Cadê o 4? Está aqui. Então, seria 0,2054. Aqui seria 0,2054. Na hora de você fazer a soma, isso aqui vai dar o quê? Vamos fazer na calculadora, que aí fica mais fácil. Então, só deixar para cá. Então, aqui vai ficar 0,3621 mais 0,2054. Isso dá 0,5675. Então, aqui vai dar 0,5675. Agora, resumindo todas essas informações, o que nós podemos concluir é que a probabilidade da variável aleatória x está no intervalo de 1 até 1,75 é igual a 0,5675. Então, transformando em porcentagem, lembrando que isso aqui também é uma aproximação, isso daria 56,75%. Então, essa seria a resposta do exercício. Então, sempre a gente vai seguir o mesmo passo a passo. Desenha a tabela, o gráfico da normal, marque a região que você deseja, converta para a normal padronizada, observe novamente a marca aonde você quer analisar, consulte a tabela e execute a conta. Então, só para garantir que nós entendemos esse exercício, nós vamos fazer um outro exercício com outras interpretações. Então vamos pensar nisso aqui. O saldo médio dos clientes de um banco é uma variável aleatória com distribuição normal, vamos denotar por x, cuja média é R$2.000 e o desvio padrão R$250. Então aqui eu coloco 250 quadrado. Os clientes com 10% maiores saldos médios recebem um tratamento VIP, enquanto aqueles com 5% menores saldos médios receberão uma propaganda extra para estimular maior movimentação da conta. Número 1. Quanto você precisa de saldo médio para se tornar um cliente VIP? Então vamos entender desenhando. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar a nossa distribuição normal. A gente desenha, vamos desenhar o nosso sino, marcamos a média e agora a gente vai fazer a seguinte reflexão. A gente quer analisar, observe que a área abaixo desse gráfico representa justamente as pessoas. As pessoas estão sendo distribuídas
na área abaixo do gráfico. Eu quero analisar os 10% maiores, observando que quanto mais à direita você está, maior é o, vamos dizer assim, é o saldo médio do cliente. Então, como eu quero os 10% maiores, então eu quero encontrar algum valor de X, deixa eu marcar aqui, quero encontrar algum valor de X, de tal modo que essa área aqui represente os 10% da população toda. Como a área abaixo do gráfico aqui é igual a 1, isso quer dizer que isso aqui tem que ser 10% de 1. 10% de 1, 0,1. Então, a área abaixo desse gráfico aqui corresponde a 0,1. Então, eu quero encontrar o valor de x de tal modo que, se minha variável aleatória x for maior do que esse x, esse resultado, a probabilidade desse evento tem que ser igual a 0,1. Como a nossa tabela normal não segue esse padrão, segue aquele que vai da média para cá, então, ao invés de olhar para essa área, uma maneira equivalente é você observar o seguinte. Note que a área dessa região até a média, isso tudo aqui, é igual a 0,5. E a área disso aqui até o fim também é 0,5, pela questão da simetria. Porque como a área total é igual a 1 e o 2000 é, vamos dizer assim, é a nossa média, é nosso ponto de simetria, então a área do lado esquerdo tem que ser igual à área do lado direito, portanto 0,5 para cada lado. Como aqui no verde já é 0,1, isso quer dizer que essa área azul aqui corresponde a 0,4. Que aí 0,4 mais 0,1 vai dar 0,5, que de fato é essa área total. Verde mais azul. Então, o nosso objetivo é descobrir qual é o valor de x, de tal modo que a minha variável aleatória fique no intervalo de 2000, que é a média, até o x minúsculo, e esse cara aqui é x maiúsculo, e esse cara aqui tem que ser igual a 0,4. Então, primeiro nós vamos converter para normal padrão. Lembrando que o normal padrão é z igual a x menos a média dividido pelo sigma. Bem, eu não preciso, se você substituir o x por 2000 aqui, tem que dar 0, que a média é 2000, aqui vai dar 0, menor ou igual a z, menor ou igual a, substituir agora o x, então x menos a média sobre sigma. E isso aqui tem que ser igual a 0,4. A única coisa que eu fiz aqui foi uma substituição de variáveis para converter para normal padrão. Então, o que acontece? Nós remodelamos o nosso objetivo. Vou desenhar novamente a distribuição normal, só que desta vez é a normal padronizada, aonde isso aqui agora vale 0. Esse cara aqui vou chamar de y provisoriamente. Então, vamos imaginar que isso aqui é y. E aí eu quero de tal modo analisar qual é o valor de y, de tal modo que essa área aqui seja igual a 0,4. Então, nós vamos consultar a nossa tabela padrão. 0,4. Observe que os valores são crescentes. Então, aqui 0,3849, 3869. Então, vai crescendo à medida que você vai caminhando para a direita. Chegamos nesses dois possíveis valores. 0,3997, 0,4015. A gente tem que prestar atenção bem em qual dos dois valores escolher. Vamos pensar um pouco. A gente quer contemplar os 10% mais ricos. A gente não quer deixar ninguém de fora desse grupo. Então, qual dos dois valores eu vou escolher? Então, se eu pegar, por exemplo, o maior dos valores, que é, no caso seria 1,29, se eu pegar o maior dos valores, o que vai acontecer? Essa área verde que a gente tem aqui, se eu pegar um valor um pouquinho maior,
essa área verde aqui vai ser um pouquinho menor do que 0,1. Ou seja, eu vou estar deixando alguém VIP de fora. Então, é melhor você colocar gente a mais do que a menos. Vamos colocar assim, porque eu quero contemplar os 10% mais ricos. Porque não tem jeito, a gente faz uma aproximação. Então, aqui vai ser conveniente pegar um X menor para justamente contemplar mais pessoas. Então, na hora de pegar o nosso Y, eu vou pegar o menor. Seria esse camarada aqui. E aí seria 1,28. Vamos lá. Então, o y sendo igual a 1,28 quer dizer que x menos a nossa média sobre o desvio padrão tem que ser igual a 1,28. 1,28. Aqui está tranquilo usar o vírgula ao invés de ponto. Então, isolando o x da expressão, nós vamos ter multiplica por sigma. Então, vai ficar 1 ponto... Deixa ponto mesmo. 1,28 multiplicado pelo sigma mais a média. Passa aqui multiplicando, depois passa aqui somando. Então, x vai ser igual a... A gente tem que fazer essa conta. Vamos usar a calculadora. Antes, vamos lembrar quem é sigma e quem é média. Sigma é 250 e média é 2.000. Então, vou anotar aqui. Sigma é igual a 250, média é igual a 2.000. Agora sim, vamos executar a conta. Pegar a calculadora. Fixar ele aqui. Ó, muita tecnologia, hein? Mas vamos indo. Muita raça e determinação em busca dos 3 pontos. Bem que se ficar em busca dos 3 pontos, poucas escolas e faculdades têm uma média de 3 pontos. Eu ficaria de prova final com essa nota. Então, em busca do resultado positivo. Pronto. Então, 1,28 vezes o nosso sigma, que é 250, que é igual a 3.320, mais a média, que é 2.000. Isso é igual a 2.320. Então, você precisa de uma renda de 2.320 para ser cliente VIP. Então, deixa eu tirar aqui a calculadora. E concluímos o nosso exercício. Então, quanto você precisa de saldo médio para se tornar cliente VIP? 2.320. Abaixo de qual saldo médio o cliente receberá propaganda extra? E lembre-se que são 5% dos menores do saldo. Então, vamos resolver este exercício. Então, vamos colocar assim, letra B, né? Primeira coisa, desenhar normal. Então, aqui nós temos o nosso sino. Média 2.000. E eu quero pegar um valor, vou chamar de K, não importa, de tal modo que essa área aqui represente 5%. Para representar 5%, isso aqui é 0,05, porque 5% de 1, 0,05. Como a nossa tabela normal é aquela que vai da média até o valor da variável, então é mais conveniente procurar o valor de K de tal modo que essa área aqui seja igual a 0,5 menos essa quantidade, ou seja, 0,45, porque rosa mais azul dá 0,5. Então vamos lá. Então nós estamos interessados em, aqui é 2.000, né? Em calcular a probabilidade da variável aleatória x estar nesse intervalo da variável aleatória x, que é x maiúsculo, estar nesse intervalo de K a 2.000 e essa área seja igual a 0,45. Então, primeiro passo, converter para normal padrão. Então, isso aqui é equivalente a dizer probabilidade K menos a média sobre sigma. Vamos relembrar isso aqui de novo. Z igual a x menos a média sobre sigma. Menor ou igual a x, menor ou igual a 0. E a nossa média é 2.000. Isso tem que ser igual a 0,45.
Agora a gente vai desenhar novamente a nossa normal padrão. Vamos desenhar novamente a nossa normal padrão. Tenha muita fé que isso foi um sino perfeito. Aqui agora é 0. Eu quero encontrar esse camarada aqui. Vou deixar assim, K menos a média sobre sigma, de tal modo que essa área aqui seja igual a 0,45. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque é o seguinte, vamos procurar primeiramente, na tabela normal, de 0 a o valor, quem corresponde à área de 0,45. Só que a gente precisa ter consciência que o valor correspondente na tabela, a gente tem que colocar o sinal negativo. Por quê? Porque esse número aqui é negativo, porque está à esquerda de 0. Então, primeiro, vamos olhar na tabela quem tem a área de 0,45. Vamos lá. 0,45, 0,45. Estamos entre esses dois valores aqui. Então, um valor que é menor, outro valor que é maior. A gente vai refletir sobre o nosso problema. Eu quero que todas as pessoas que fazem parte dos 5% com menor saldo médio entrem nesse grupo. Então eu tenho que fazer o quê? Se eu diminuir o valor de K, eu vou deixar a gente de fora desses 5%. Então eu vou ter que aumentar o valor de K. Só que aumentar o valor de K significa que você vai ser obrigado a diminuir a sua área. Então aqui eu vou pegar o quê? O menor desses valores, que nesse caso é esse cara aqui. E esse cara aqui corresponde a 1,64. Então, o que acontece? K menos Mi sobre sigma, pela tabela, seria 1,64. Até aí tudo bem, né? Porque essa área, olha na tabela, só que, lembra que eu comentei? Esse número é negativo. Então, na verdade, não seria 1,64, seria menos 1,64. Lembre-se, a gente está explorando a simetria da tabela, ou da distribuição normal. Então, eu olho na tabela, na versão positiva, quem assume o valor mais próximo de 0,45, pego o valor lá da distribuição, agora eu coloco o sinal de negativo, por quê? Porque está à esquerda de 0. Então, agora é só isolar. Então, aqui vai ficar, isolando K dessa expressão, K vai ficar menos 1,64 vezes sigma mais 2.000, que é a média. Sigma é 250, né? Então, vezes 250. Então, K vai ficar igual a... Vamos para a nossa calculadora. Vamos lá. Então, 2.000 menos... Deixa eu multiplicar aqui primeiro, que é melhor. É 1,64 vezes 250 dá 410. Então, aqui vai ficar 2.000 menos 410. Agora sim. Então, vou pegar 2.000 menos 410. 1.590. Então, K é igual a 1.590. Então, qual deve ser o saldo médio para você cair naquela propaganda? 1.590. Então, o princípio é basicamente esse. É que tem horas que você vai olhar para calcular a probabilidade e tem horas que já é dado uma probabilidade ou uma proporção e você tem que descobrir qual é o valor da variável do domínio cuja probabilidade desse elemento dá o resultado que você almeja. Então, para treinar um pouco, eu sugiro que vocês pratiquem essa questão que está aí como um exercício proposto. Coloque nos comentários se vocês conseguiram resolver ou não. Qualquer coisa, ainda vamos fazer mais exercícios sobre distribuição normal para ficarmos mais fera nessa conta e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Dicas, sugestões, sintam-se à vontade. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal. É muito importante
o feedback de vocês para saber como é que anda a qualidade das videoaulas e até a próxima aula.